Privet, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podkovsky, seu podcast preferido sobre a Rússia, e eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Oi, gente, eu sou a Fernanda. E hoje a gente tá vindo aqui com mais um novo episódio. Depois de um pequeno hiato aí, a gente tá vindo com um episódio novo. De jeito novo, de cara nova. Gente nova. Um novo ar aqui, trazendo um novo ar pro Podkovsky. E o tema da vez escolhido vai ser sobre a economia russa. Já que é um país tão grande, tão importante, a gente resolveu trazer para vocês terem uma noção de quão importante a Rússia é no contexto global. Então vamos começar com uma pequena contextualização agora, para vocês saberem como que surgiu, como que a economia da Rússia foi desenvolvendo, e eu vou deixar a Fê falar sobre isso. Bom, gente, a gente sabe que a Rússia é um país muito grande, logo é muito rico em recursos naturais. A economia da Rússia, além de ser profundamente marcada pela herança trazida pela União Soviética, ela herdou cerca de 62% do seu potencial produtivo, mas também muitas reformas neoliberais foram praticadas a partir do começo da década de 1990. Essa situação toda da Rússia ter essa herança foi que durante a Guerra Fria a União Soviética ela procurou distribuir e setorizar ao máximo a maior parte da produção industrial do país, com o intuito de proporcionar uma maior democratização da produção, facilitar o escoamento, ampliar a rede de infraestrutura por todo o território soviético. E um exemplo muito comum para exemplificar essa integração é a dependência dessas indústrias dos montes rurais russos para a produção de minério, de ferro, carvão, que são oriundos do Cazaquistão. Então, desde a década de 1960, que a antiga União Soviética sentiu uma grande dependência no que se refere à produção de alimentos, a maior parte da produção se encontrava em território não russo. E por conta disso, atualmente o país exporta cerca de 1/5 do total alimentar consumido pela população. Dando uma pequena complementação nisso daí, a Rússia realmente ela é bem forte nessa questão dos setores primários, né? Porque a gente vai ver como bastante produção de materiais bases, agricultura, também uma coisa que estava bem forte na Rússia era a extração de madeira, tanto que uma das pautas que vem abordando muito ultimamente por conta de todo esse viés de proteção ecológica que está tendo ultimamente, a Rússia já se posicionou e pretende tomar ações para diminuir o desmatamento da Rússia, deixar uma coisa mais ecológica, mais equilibrada. E assim como outros países emergentes, né, porque eu não sei se vocês sabem ou não, a Rússia ela ainda não se enquadra como um país desenvolvido, mas se eu não me engano, entre os países que fazem parte do BRICS, ela é a primeira que está a ponto de ser um país desenvolvido. Lembrando que o Brasil já esteve bem colocado lá, hoje em dia ele já tá mais mal das pernas aí, mas ele deu uma decaída aí, tava capingando um pouquinho, já teve melhor. Mas a Rússia, ela tá tentando quebrar esse paradigma que os países subdesenvolvidos têm, de fugir dessa parte da produção primária para partir mais para a área da tecnologia, a produção, porque você pensa assim, você extrai aqui, manda lá para fora para eles produzirem com o seu material e você compra pelo dobro do preço. Então você vê que aí tem uma grande desvantagem, um exemplo disso seria, por exemplo, da indústria automobilística, que tanto na Rússia quanto no Brasil, por exemplo, pegando um exemplo daqui do cotidiano, não é uma coisa que a gente vê com marcas nacionais, então é uma coisa que a Rússia está procurando desenvolver. Isso, por exemplo, você conhece marca nacional brasileira? Porque eu não conheço, então é muita marca internacional, então isso acho que vai afetar. Eu acho que assim como na Rússia, eu não duvido, não sei ao certo, se tem muitas marcas nacionais, então esse mercado ainda é dominado pelo cenário internacional, vamos dizer assim. E só para dar uma contextualizada, para quem não conhece, dentro dos BRICS também está a China. Ela também é um país emergente. Todo mundo sabe que ela é uma das maiores economias atualmente, não é a primeira, é a segunda, mas tem outros motivos que maior, né? ela ainda é emergente por outros motivos. Não é a parte tecnológica, tem outros motivos que levam ela a isso. Só para deixar bem claro aqui, porque ela também é um país emergente. Gente, é muito legal estudar sobre a economia da Rússia, porque a gente vê
que depois do período da Guerra Fria foi extremamente difícil, economicamente falando, para a Rússia, porque aconteceu uma retração de cerca de 40% da sua economia na década de 90. E essa crise foi resultante, sobretudo, de uma grande privatização sem controle que foi empreendida no governo do Boris Yeltsin, que fechou várias estatais que eram consideradas improdutivas e gerou uma onda de desemprego gigantesca e uma redução consequente no mercado consumidor. Então, a partir de 91, com o fim da União Soviética, foram formados muitos monopólios privados na Rússia que caracterizaram essa produção precarizada das condições de trabalho e uma exploração muito grande dos recursos naturais. Mas, para agravar essa situação, em 98 aconteceu uma crise financeira terrível, que consequentemente foi uma fuga de capitais nacionais e internacionais. E aí, durante o governo do Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, o PIB do país voltou a crescer em taxas muito elevadas, com uma média de mais ou menos 6% ao ano. E até hoje a economia russa é extremamente dependente da exportação de petróleo, que é responsável por cerca de 80% das exportações do país. Realmente é interessante abordar disso daí. É interessante também essa parte do Putin, né? Porque vocês se perguntam, tipo, pô, a eleição não é de 4 em 4 anos, o cara tá lá. Já passou várias eleições, o cara tá lá ainda. Mas ele é como se fosse o Capitão América da Rússia. Ele veio no momento que a Rússia estava passando por uma crise muito difícil, porque a Rússia teve sua época de ouro em questão econômica, ali acompanhando pela corrida espacial, essas coisas. A Rússia foi buscando se desenvolver bastante nisso, mas ela foi começando a entrar em crise, levando ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E a economia da Rússia não estava conseguindo acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Como se tratava de uma coisa bem fechada, o mercado a influência do governo era muito forte, não tinha espaço e não era atrativo para indústrias de fora. Então isso foi afetando a relação da Rússia com outros países, uma coisa que está mudando muito hoje em dia, e isso principalmente na questão da parte tecnológica. A Rússia está sendo uma excelente porta de entrada para empresas que querem crescer nesse ramo da tecnologia, e isso que é interessante, que não são nem empresas russas, são empresas que vêm de fora para tentar dar certo lá na Rússia. E isso vai ser uma forma de incentivar as empresas dali a crescerem também, mas a Rússia está se mostrando uma porta de entrada para o mundo, tentando fugir um pouco dessa questão só dos materiais primários. O interessante sobre a questão de energia é que a Rússia ela é a maior exportadora de gás da Europa. 65% do gás que é comprado na Europa provém da Rússia. Então, se vocês pesquisarem na internet, você consegue ver imagens daqueles gasodutos, sabe? Aquelas tubulações gigantes, que a Rússia tem uma extração muito, muito, muito forte nisso. Se eu não me engano, quem tem aqui no Brasil, aqui perto, é a Colômbia, no Venezuela agora? Bolívia, se não me engano, Bolívia. Que é o maior produtor. Uma coisa, inclusive, esse negócio dos gasodutos, não sei se alguém viu essa semana por aí, teve a treta em relação à Belarus que queria cortar o fornecimento de gás da Europa de um gasoduto que passa por lá, que é russo. E o Putin se pronunciou, falou que acho que não ia cortar algo do tipo. Porque tava por causa da treta lá do país lá, que a Europa tava fazendo sanções. Então eles ameaçaram justamente o gasoduto que eles queriam fechar, um gasoduto russo que passa ali pelo país. Então o Putin teve que se posicionar ali, porque envolve a Rússia no meio, né? A Rússia, nessa questão de consumo de energia, materiais primários, o petróleo, igual a Fih falou, é muito grande. A União Europeia consome 70% do petróleo que provém dali, e 65% disso tudo é da Rússia, sabe? Então a Rússia ela é muito forte nessas áreas de minério, ferro, igual a gente já havia comentado aqui. Então nessa questão de produção de energia base, assim, e materiais bases também, a Rússia é muito forte. Realmente, como o Gui falou, a Rússia é extremamente rica em recursos naturais e realmente tenta fugir desse padrão de país emergente, porque a Rússia é o segundo maior país, né, de produtor de gás natural e também o terceiro maior produtor de petróleo no mundo, além de ser um dos maiores produtores e exportadores de diamante, níquel, platina. Então, a Rússia, por si só, detém cerca de 10% das terras agrícolas do mundo e é um dos maiores exportadores de cereais no mundo.
imagina que é um país deter 10%. Isso porque acho que tem mais de 200 países no mundo, algo do tipo. Um país único tem 10%. É muita coisa, né? Estamos aí em quase 8 bilhões de pessoas no mundo e um país detém essa fatia enorme disso daí. Então é até um motivo, por conta que a Rússia, ela não, mesmo ela estando ainda muito nichada nesses setores básicos, ela é muito forte e é muito influente na economia global, porque ela tem muito território, exploração, tudo mais. A Rússia, por exemplo, ela está em terceiro lugar entre os países com a maior geração de energia nuclear. Tanto que a Rússia, Estados Unidos, França têm grandes usinas nucleares que abastecem milhares de quilômetros, extração de urânio, plutônio, esse tipo de material nuclear, que a Rússia é muito forte, tanto para energia. A gente também vai entrar mais para frente um pouco na parte da indústria de defesa da Rússia, armamentista, essas coisas que a Rússia, acho que todo mundo conhece, né? É bem forte nisso daí. E esse histórico dessa parte nuclear, acho que todo mundo deve saber, não é de agora. O desenvolvimento nuclear começou lá durante a Guerra Fria. Então, tipo, eu acho que é meio óbvio dizer que países como Rússia e Estados Unidos, que estavam, Rússia e Estados Unidos, que na época era a União Soviética, tipo, estavam na frente desse movimento, hoje em dia teriam grande parte de desenvolvimento nessa parte, porque pesquisas desde a de 1940 e 1950 até hoje com certeza aumentaram muito o conhecimento nessa área. Então a parte de energia termonuclear é bem forte para esses países. Não à toa tem, não sei como o Gui falou, como posso dizer, fornece muita energia para o país todo, vamos dizer assim, né? Não é só os outros tipos de energia. Realmente, esse grande histórico que provém da Guerra Fria demonstra pra gente por que a Rússia possui uma grande e sofisticada indústria de armas, que é capaz de projetar e fabricar equipamentos militares de extrema alta tecnologia, que incluem jatos de combate, submarino nuclear, arma de fogo. E o valor das exportações dessas armas russas totalizam cerca de 15 bilhões de dólares, estando apenas atrás dos Estados Unidos. Muita grana. É muita grana. Isso mostra só o quanto esse setor bélico deles, que sempre foi forte desde a União Soviética, ele continua forte e influencia muito a economia da Rússia e acho que tem a economia mundial também, né? Porque eles fazem exportações para outros sim. Com certeza. Um exemplo nessa questão bélica do mundo é que o fuzil de assalto mais utilizado no mundo é de criação russa, que é o fuzil AK-47, que é tido como a melhor arma de combate, que é usado por diversos exércitos no mundo todo, dos Estados Unidos, Brasil, e uma marca registrada. E pra vocês terem uma ideia, é um dado... É interessante esses dados, assim, porque você fala, caramba, é muita coisa. A Rússia é o país que detém a maior quantidade de tanques de guerra no mundo. Aí vai variar das classes lá de tanque e tudo mais. Mas a Rússia sozinha tem 20 mil unidades de tanques de guerra no mundo. E isso supera todas as forças da OTAN juntas na questão de tanques de guerra. Então, realmente, é muita coisa. E a Rússia, é só vocês analisarem a importância da Rússia no contexto histórico das duas grandes guerras que aconteceram. Que, claro, que a gente deve dar o fato da Alemanha ter perdido a guerra por conta da Rússia, principalmente, que às vezes a gente perde um pouco disso, né, nessa visão toda americanizada. Pô, você vai assistir um filme de guerra, é difícil um filme de guerra que tem o lado russo, porque que eu lembro que dos bons eu não lembro de nenhum, cara. Então, a gente tem tudo isso na Rússia. Isso vai me lembrar muito que a gente falou nos outros podcasts sobre a União Soviética, que tratou as guerras e tudo mais. A Rússia foi um país que influenciou muito ali na conquista, por causa da invasão alemã, que estava totalmente errado na Rússia. Os russos foram os primeiros a chegarem na Alemanha e tomarem tudo, vamos dizer assim, de volta, vamos dizer assim. Chegaram, acho que na França depois, para ajudar a França a retomar também, não lembro. Como que chama aquele campo de concentração de Auschwitz? Os russos foram os primeiros.
foram os primeiros a chegarem, se eu não me engano, aí a estarem libertando os prisioneiros judeus na época. Então, a Rússia, na questão do militarismo, tipo, pra vocês terem uma ideia, englobando apenas esse setor industrial da Rússia, né, que seria o setor secundário. Desse todo o setor inteiro, sendo que a Rússia é um país enorme, né, é muita gente, 20% dos empregos gerados, então, essa área das indústrias de defesa. Então aí vai milhares e milhares de pessoas, sei lá, umas 3 a 4 milhões de pessoas trabalhando justamente nesse setor de produção de armamentos, tecnologia militar e tudo mais. Realmente. Gente, vocês estão sendo super modestos de falar que a Rússia foi meramente importante no quesito do fim da Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia foi um país fulcral, foi essencial pra a guerra acabar. E hoje em dia a gente só não fala alemão por conta da Rússia. Sem essas produções bélicas e apoio da Rússia... O Cristo só não tem um bigodinho por causa da Rússia, gente. Realmente. Давай говорить по-русски. Aí, ó. É isso aí que ele disse. Realmente, é interessante imaginar como seria o mundo. Vários pensadores, obras aí descreveram como seria o mundo se as Forças Aliadas tivessem perdido, né? A Alemanha tivesse ganhado. Tem até uma série muito legal no Amazon Prime, eu indico pra vocês, que é The Man in the High Castle, que conta a história de um livro derivado do mesmo nome, que seria um mundo onde a Alemanha e o Japão ganharam a guerra, a bomba nuclear foi soltada em Nova York, e aí o mundo tá de cabeça pra baixo. Só fugindo um pouco do tema, mas é legal. Aqui, só complementar uma coisa aqui, acho que você foi um pouquinho modesto em relação à porcentagem de pessoas, 20% dos empregos. Eu tô sendo modesto demais em tudo, então. Então, é porque, por exemplo, a Rússia tem quase 145 milhões de pessoas. Vamos considerar aí que, uns 60 milhões de pessoas estão empregadas. 20% chega perto dos 12 milhões, mais de 10 milhões. Eu tava dizendo só na parte da indústria, mas mesmo assim é muita gente. Mas é muita gente já, vamos dizer assim. Então, pra você perceber que um setor industrial como esse... gente, a indústria representa cerca de 33% do PIB da Rússia, emprega mais ou menos 27% da população, que, como o Lucas disse, é muita gente. É muita gente. E isso vai para muitas áreas. Essa parte do armamentista aí, ela foge só disso. Ela vai pro quesito aeroespacial, que a Rússia, principalmente durante a corrida espacial, além dela ter sido ela que liderou a corrida, né? A primeira pessoa aí o espaço é russa, não é americana. A Rússia foi o primeiro país a dar uma volta completa na Lua, a mandar uma pessoa pro espaço. A primeira astronauta aí pro espaço reformulando então, a primeira mulher a ir pro espaço é russa. Então a Rússia tem todo um contexto que talvez essa competição para ser, tipo, assim de forma negativa, para ver quem comanda o mundo, né, para ser a primeira potência do mundo, levou a Rússia a explorar diversos fatores, diversas áreas, da energia que a gente comentou aqui, muitas coisas, e também o que a Fê comentou um pouco mais cedo, dessa questão dos países na Rússia se apoiar muito nos países em volta ali, é que a gente pode falar um pouquinho do bloco econômico que a Rússia faz parte. Só para quem quiser ter curiosidade depois, nos podcasts que a gente tratou de União Soviética, a gente tratou um pouco da corrida espacial. Verdade. Olhar para ver quem ganhou entre essas áreas. Spoiler, gente! Spoiler, não foi os Estados Unidos. Óbvio que não foi os Estados Unidos. O pessoal acha que só porque chegou na Lua os Estados Unidos ganhou. Não é assim. Volta no podcast lá sobre a União Soviética, a gente falou sobre todas as conquistas. A Rússia não tem poucas conquistas, não, são muitas. Olha esse cara, belo marketing com a tela.
Tá, querem falar um pouquinho sobre a SEI, o Bloco Econômico da Rússia? Bora comentar sobre. Eu acho que, pra quem não tem noção de quem é a SEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes, ela surgiu, se não me engano, foi ali depois, um pouco depois do surgimento da OTAN, eu acho. Foi ela ou foi o outro grupo que foi em resposta à OTAN? Não vou me lembrar agora. Na real, a OTAN, eu acho que ela veio antes disso aí. Então, eu sei que tem algum grupo, bloco econômico, algo do tipo, criado ligado à Rússia. O Pacto de Varsóvia? Eu acho que foi o Pacto de Varsóvia. Sim. A OTAN foi contra o Pacto de Varsóvia. Mas até... a SEI, pra quem tem noção, a SEI são os antigos países da União Soviética, formando uma espécie de bloco econômico, se eu não me engano. Exatamente isso. Corrijam se eu estiver errado. Exatamente isso. Mas, justamente, o Fernando tratou antes, falando sobre a parte relacionada com a Rússia, ela tem uma dependência em outros setores. Então você cria... Por quê? Porque estava em outros países do antigo União Soviética. Então você fazer uma espécie de bloco econômico com as antigas repúblicas, você meio que supre essas necessidades desses do fim, né? Teve o fim da URSS e as dependências que a Rússia tinha não mudaram apenas por ter acabado, ela continuou. Então esses países ali em volta, principalmente que são muito países pequenos ali em volta que fazem parte também, né, países que não tem tanta importância assim no cenário europeu, e que atualmente a Rússia e a SEI contam com 11 países, já foram 12, mas a Geórgia, que era um país ali também, lá por volta de 2009, 2010, ela saiu, não sei porquê. Aí eu não sei te informar o porquê agora, mas dentre esses países que fazem parte da SEI, os mais importantes assim que a gente pode falar aqui seria a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, o Cazaquistão. Aí a gente tem outros países que vão para países menores, tipo tem o Turcomenistão, Tajiquistão, então Kirguistão são países com população não tão alta, sabe? Tipo, países com população de 6 milhões de pessoas, sabe? Então não tem... nessa questão, tipo, tem gente no YouTube que tem mais inscritos do que esse país tem de população. Então, é tipo isso. Bom, a gente pode falar um pouco sobre os setores mais envolvidos, né, na Rússia, que são os de produtos químicos, metalurgia, mecânica, construção, defesa. E também a gente precisa lembrar que os Estados Unidos e a própria União Europeia aplicaram sanções econômicas à Rússia e, devido a isso, o governo implementou uma política de substituição de importações que poderá, alavancar a produção doméstica. E por isso o setor de serviços emprega mais de 68% da população e gera cerca de 54% do PIB. Desde a crise de 1998, o setor bancário da Rússia ainda não passou por uma reestruturação completa. E por conta do tamanho do país, os setores de transporte, comunicações e do comércio são muito importantes. Sim, pra quem não sabe, a Rússia é um país de extensão, simplesmente ela cobre o norte da Ásia inteira, né? 17 milhões de quilômetros quadrados, é parte da Europa e a Ásia total, o norte dela. É um território totalmente extenso, então você desenvolver a parte ferroviária, digamos assim, seria super importante. Tem aquela ferrovia lá, né, Catela? A Transiberiana, que é talvez a maior ferrovia do mundo, né? Que cobre a Rússia inteira, né, tipo... realmente é um feito incrível de engenharia, o negócio é muito grande, você consegue ir viajar por vários países da Europa através da Transiberiana. E tentando abordar um pouquinho mais sobre essa questão da Rússia, que para quem tem interesse em estar estudando na Rússia, né, que é até interessante a gente falar um pouquinho disso daqui, que na Europa toda, a Rússia é o país que contém mais acadêmicos, não sei se vocês sabiam disso, mas o índice de pessoas que buscam o ensino superior, que se formam, é muito grande na Rússia. O ensino lá é muito valorizado. Cerca de metade da população tem graduação, realmente. Nem o Brasil tem isso, ou tem? Não tem. E não só isso, né? A gente consegue notar o quão o setor educacional é muito importante na Rússia. A Rússia hoje em dia está com um projeto de colocar universidades entre as 100 melhores do mundo. Já tem uma que é a estatal de Moscou, não só. Sim. Não só isso, né? O fator histórico deles terem milhares de prêmios Nobel só mostra quanto o setor de universitário deles é super importante. Sim, e também...
Pode falar. Não sei, tem uns 20, mais de 20 prêmios Nobel aqui, é muita coisa. Realmente, é porque a Rússia, por ter essa herança da União Soviética, tem uma cultura muito grande de ler, de consumir filmes, de buscar informação. Já me falaram que os russos têm opinião sobre tudo, né? O Lucas pode falar mais sobre isso. O que eu ouvi falar é que os russos, eu aprendi isso numa das aulas minha aula de culturologia, a professora falou que, por exemplo, se um russo ele vai dar, você está conversando na rua e o russo tem uma opinião, ele vai falar a opinião dele, não importa se você perguntou, ele vai lá e dá a opinião dele, não importa se você vai escutar não, ele dá a opinião que ele tem. Então é uma coisa enraizada lá, né? Sim, esse respeito pelo estudo, pela cultura é muito forte ali, porque muita gente desconhece, tanto por conta dessa barreira ocidental de cultura hollywoodiana que a gente tem aqui no Brasil. É muito forte, então a gente perde um pouco, mas a Rússia é o lar de, tipo, muitas pessoas dizem que os maiores escritores do mundo são russos. Então a Rússia, ela é muito forte na questão da arte, cultura. Para quem tem o desejo de viajar para a Rússia, você vai experimentar coisas que você poderia ver pela Europa toda, e além do toque russo, porque muitos arquitetos, pintores, escultores, a própria literatura europeia, muito disso foi trazido para a Rússia durante o desenvolvimento. Os grandes czares, eles buscavam ter essa globalização, né, posso dizer, da Rússia, tá mais por dentro disso, desde a Rússia adotando uma religião mãe ali, essas coisas. Então a Rússia sempre tentou se manter mais diversificada possível nisso, né? Já puxando com um outro podcast que a gente falou do Pedro I, que foi o cara que trouxe, começou o grande. O Pedro Grande lá, que trouxe essa globalização da Europa ali. Então, já voltando, tem um podcast que a gente falou sobre isso, né? Quando a gente está de toda Romanov. Então, aqui umas dicas para de arquitetura. Vamos conhecer lá em São Petersburgo o Palácio da Caterina, onde tinha aquela escada com fontes douradas e não sei o que. O Wesley, um ex-aluno do Instituto da UNEM que está lá estudando engenharia lá em Moscou, ele foi para São Petersburgo visitar lá, é bonito. Caramba. É uma das cidades que tem mais pontes no mundo também, uma curiosidade aí. Várias pontezinhas, porque era um pântano aquilo ali, né? Aí os caras... Aí... voltando aí, cada vez fazendo referência a outros podcasts também. A gente comentou sobre esse negócio do pântano, se não me engano foi o Gabriel que falou sobre isso. Ele tratou lá no último podcast. Verdade. Só procurar lá que tem. Mas só uma curiosidade aqui, eu tinha abordado essa questão acadêmica, porque a Rússia, ela tem excelentes cursos, principalmente nessas áreas onde a Rússia é forte. Então, tanto na questão militar, na questão da exploração, aí, por exemplo, no meu caso, que eu quero estar conseguindo bacharel em geologia, a Rússia é uma excelente opção, tem muitas oportunidades, trabalhos de campo, e uma outra coisa por conta que a estrutura geológica da Rússia é muito diversificada. Ela é um dos continentes mais antigos do mundo. Ela já teve junto com a América do Norte e outros continentes, e lá parte da Pangeia, e ela é muito rica nisso, sabe? A Rússia tem relevos diferentes e muita coisa interessante para quem tem interesse nisso, sabe? Para quem gosta dessa parte, a Rússia é um parque de diversão, tem muita coisa. Principalmente para desenvolvimento científico, desenvolvimento de pesquisa científica. A Rússia é muito forte, não à toa, por exemplo, a minha universidade, mesmo sendo de medicina, ela tem um foco virado para pesquisa. Então, tipo, a parte científica você pode dizer que a Rússia é forte. É muito forte nessa coisa de mercado, né? Tipo, sim, mas aquele bacharel em ciências, assim, tipo, coisa de mercado, desenvolver e vender. A Rússia que realmente tá lutando para ser a primeira potência, né? É um negócio muito cabuloso. Eu vou já puxar aqui um pouco para a parte de tecnologia, porque envolve muito desse negócio de desenvolvimento. Porque, como a gente sabe, né, a Rússia ela sempre teve desde a época da União Soviética, ela teve no auge, né? Ela teve lá no topo, batendo com os Estados Unidos. Então você meio que... Ela quer voltar a alcançar esse patamar que ela tinha de estar ali no topo, vamos dizer assim. Então você trazer desenvolvimento tecnológico e científico é muito importante, né? Vamos colocar alguns fatos aqui de vários desenvolvimentos científicos que ela fez, por exemplo. São alguns fatos que eu tenho aqui de dados de 2012, vamos dizer assim, mas, por exemplo, eles fizeram desenvolvimento tecnológico, voltando para o setor velho, com um submarino movido a hidrogênio, equipamentos militares, conseguiram, em relação à parte cibernética, vamos dizer assim, tecnologia,
desmascarar espiões cibernéticos, acharem um programa de vírus, se não me engano, Flame, nunca ouvi falar sobre isso, mas era uma arma cibernética poderosa que usavam muito ali no Oriente Médio. Como o Guilherme falou, a parte do militar usa casa, a parte dos fuzis da linha AK, que são muito conhecidos. Parte médica muito forte, válvula cardíaca artificial, molécula enfermeira para tratamento de câncer, coisas do tipo. E o setor tecnológico deles tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, vamos dizer assim. Eles, por exemplo, têm o maior parque tecnológico da Europa, se não me engano. É o maior parque tecnológico da Europa que vai ser expandido, né? É o chamado Fundação Skolkovo, né? Centro de Inovação Skolkovo. Ele fica em Skolkovo, se não me engano. Foi criado em 2010, 2020, ano passado, ele fez 10 anos. E para vocês terem uma noção, ele é um ambiente de inovação tecnológica que visa, vamos dizer assim, desenvolvimento e comercialização de tecnologias avançadas, tanto para a Rússia quanto para fora dela. E muitas empresas de fora vão para lá. Para você ter uma noção da quantidade de empresas que tem lá, né? Atualmente ela abriga em torno de 400 empresas e startups, vamos dizer assim. E além disso, é possível para algumas empresas meio que se tornarem ganhar o status de residência nesse lugar, então eles podem usar as estruturas e tecnologias de lá, vamos dizer assim. Que lá eles vão ter todo um laboratório e coisas do tipo para você fazer de desenvolvimento. Bom, pra vocês terem uma noção o quão importante esse pacto tecnológico digamos assim, os ganhos totais que esse pacto tecnológico resultou, vamos dizer assim, foram em torno de 1 bilhão e meio de dólares. Que vamos dizer assim, já era grande no ano anterior. Eles tiveram um momento muito grande em relação aos outros anos. E nesse lugar, o desenvolvimento tecnológico ele tem, vamos dizer assim, você pode várias empresas de vários setores podem desenvolver, mas ele tem um grande foco bastante em algumas áreas específicas. A parte médica lá ela é bem forte, vamos dizer assim. É uma área dinâmica, né, vamos dizer assim, e eles têm alguns desenvolvimentos lá. Alguns exemplos, por exemplo, tem uma empresa chamada Hepatera. Ela desenvolveu um medicamento para tratar a hepatite D, né, uma doença que não tinha cura. A empresa teve uma empresa que, se não me engano, ela desenvolveu um remédio. Eu não sei se o nome do remédio da empresa é Mirclodex. Ele foi registrado tanto na Rússia como na Europa. Fez isso ano passado e ano retrasado. Ele é como se fosse uma terapia inovadora. O texto que eu li não indicava sobre o que, mas só que dá pra ver o ponto que o desenvolvimento da parte médica deles tem sido importante. E não só isso, né? Tem muitas áreas que vão ser tratadas lá. Eles até inclusive têm uma espécie de centro de estudos onde tem vários estudantes de pós-graduação que estão lá desenvolvendo tecnologia e coisas do tipo. Então tem uma grande influência. E não apenas isso, né? A Rússia ela tá com planos mais ambiciosos, que não sei se vocês conhecem, nos Estados Unidos chamando Vale do Silício. O Vale do Silício, aquela grande região da Califórnia que tem as maiores empresas de tecnologia do mundo, vamos dizer assim. A Rússia quer criar o Vale do Silício dela. A ideia é criar a chamada Ilha Cyborg, eles chamam de Ilha Cyborg, porque a principal desenvolvimento de tecnologia que eles pretendem usar lá é a tecnologia de prótese e a inteligência artificial. Vai ser um centro tecnológico, vamos dizer assim, que vai ser lá na ilha de Rusk, perto de Vladivostok. Isso meio que tira o monopólio, ou então a centralização da tecnologia de Moscou, lá pro outro lado. Pra quem não tem noção, Moscou, que fica perto da Europa, fica lá na Europa, Vladivostok é lá do lado do Japão. Só pra ter uma noção de geografia, é lá do lado do Japão. Eu quase fui estudar lá, não fui porque não era minha terceira opção. Mas...
pra quem não sabe, a Rússia tem 11 fusos horários diferentes, então é complicado. Mas essa ilha, ela tipo, em 2017, ela meio que, como que eu posso dizer, foi meio que começou, acho que esse desenvolvimento dessa ilha, vamos dizer assim. O Putin, ele como que eu posso dizer, ele quer muito esse desenvolvimento da parte de inteligência artificial. A inteligência artificial hoje em dia é muito importante. Então, incentivar a construção de um lugar como esse é muito importante, vamos dizer assim. E como que eu posso dizer? Para quem o desenvolvimento tecnológico, né, como a gente já falou, ele é muito importante, principalmente para quem quer se desenvolver como um país, quem quer ir para um setor, quem quer se tornar um país desenvolvido, né? Se você ficar só na parte manufaturada, não dá. Então, você ter a própria tecnologia e conseguir desenvolver é muito importante. Então, a visão de você criar um vale do silício, né, entre aspas, do lado do leste, vamos dizer assim, né, sair dos Estados Unidos e colocar em outro lugar, se torna uma atração para outras empresas, vamos dizer assim, né, atrair principalmente empresas de perto, ali, da China, da Península da Coreia ali, do Japão, e crescer o lugar, vamos dizer assim, e desenvolver cada vez mais tecnologias, né. E o governo ele dá fundos públicos para isso, né? Países emergentes como Brasil, Índia, essas coisas, quando você não tem muito recurso, digamos assim, você dá um incentivo público para desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de coisas, né? Porque se você não dá incentivo, você vai ter muito escape, né? Você tem muito escape de mentes, de tecnologia, né? Quanto mais você conseguir manter no país, melhor, né? Então, esse investimento estatal, vamos dizer assim, é importante para essa parte. É isso, pessoal. Resumidamente, a Rússia ela tá tentando sair dessa barreira primária, igual a Catela comentou aqui. Tá sendo uma excelente opção. A Rússia sempre foi, mas agora é ainda mais um realce isso daí, que a Rússia ela vai ser tipo, as pessoas que vão para lá não se arrependem. Tanto que existe de estudo, a vida e desenvolvimento, a área de trabalho, tudo, a Rússia está crescendo muito. E não se surpreendam se daqui a alguns anos a Rússia ser tão conhecida, tão importante quanto os Estados Unidos, porque ela realmente está se dedicando, está se apoiando, está crescendo muito nesse setor. A Rússia e a China nisso, tá? Só para dar um adendo aí. A China tá com. A China ela tá além. Não sei como é que ela chegou onde ela tá. Ninguém sabe. É um absurdo de avanço. Mas, ninguém sabe o que eles fazem. Se a Rússia se manteve nesse ritmo, assim, ela chega no mesmo nível. Chega. É que a China é uma população muito grande, né? Eles têm todo o mercado que eles precisam, é deles mesmos. Eles mesmos consomem e produzem pra eles. É muito grande. É bizarro, né? Pra ter uma noção, vou dar um exemplo meio bizarro aqui. Mas a China, por exemplo, toda vez que alguém lança um jogo internacional, existe sempre um servidor que é só chinês, porque o público deles é enorme. É enorme. Até pra filme, tem filme que você vai ver a bilheteria do filme, é enorme, mas o filme foi um fracasso aqui. Só que só na China o filme bombou e muita gente assistiu. Sim. Então é isso, pessoal. A gente tá finalizando mais um Podkovski aqui. Podem ficar atentos que vão ter mais Podkovski vindo por aí. Novos temas, novos estudos aí. E de uma carinha nova, inovando aqui. Inovando aí. Terceira inovação feita pela gente. Segunda, terceira inovação, mas faz parte. É isso aí. Trazendo até agora qualquer aspecto que a gente tenha colocado aqui, que às vezes tem algum erro, reporta pra gente que a gente pode. Claro, qualquer sugestão, qualquer dúvida também, acompanhe a gente também no Instagram do projeto, o Instagram oficial do projeto, que é o Projeto Estúdio na Rússia. Lá, a Fia ela vai estar aí tomando conta, guiando a gente aí nos stories, aí nos reels. E novos posts a gente está sempre tentando estar atualizando ali. Acompanhe a gente também no nosso outro projeto, que é o Future Seeds, que também temos o nosso podcast, que é o Greencast, que a gente também tá aí para estar gravando novos episódios. E é isso, pessoal. Valeu aí pela audiência, valeu aí por todo mundo. Tamo junto, das Vidania. Das Vidania.